Para que serve a classificação ABC? A ideia da classificação ABC é você separar quais são os itens mais importantes dos outros, que são o que a gente chama dos itens As. Por que isso é importante? Imagine que eu não tenha tempo para dedicar a mesma atenção, o mesmo recurso para todos os meus itens. Então o que eu quero fazer? Eu quero dedicar mais esforços, mais atenção para os itens mais importantes. O que torna um item mais importante? Seja porque a demanda dele é maior ou seja porque o custo dele é maior. Como que eu calculo se um item ele é A, B ou C? A primeira coisa que eu tenho que fazer é montar uma tabela como essa aqui, em que eu tenha uma coluna com o nome do item, a descrição, o código do item, tanto faz. Do lado dela, eu tenho que buscar a minha demanda. Normalmente a gente usa a demanda anual, ou seja, quantas unidades deste item foram demandadas em um ano. E eu coloco o custo unitário desse item. O passo seguinte é eu calcular esse uso anual em valor. Como que eu faço isso? Eu multiplico a demanda anual do item pelo seu custo unitário. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma demanda de 48 unidades e um custo unitário de 55. Então, meu uso anual em valor é de 2.640. Eu copio essa fórmula para todos os itens. O passo seguinte é ordenar os itens com uso anual maior para o menor. Como que eu faço isso? Eu seleciono as 4 colunas aqui dos meus itens e eu vou no menu Comandos e eu vou para o menu Dados no Excel, digito Dados e tem uma opção Classificar. Vamos ver como que fica essa opção. Eu vou pedir para classificar pelo uso anual e eu vou classificar do maior para o menor. Eu dou um OK. E o que vai aparecer? Olha, o item com o uso anual maior é o item Y. No caso, a descrição, o nome dele é Y. E assim por diante. O passo seguinte é eu calcular o uso anual acumulado. Como que eu faço isso? Eu vou somando o uso anual dos itens. Então, por exemplo, aqui, se eu somar o uso anual do item Y com o item K, que é o segundo maior uso, vai dar 10.500. Então, é a soma dos 5.600 mais 4.876. Se eu copiar essa fórmula, aqui, que é o 15.000, é a soma dos 5.600 mais 4.800 mais 4.600. Então, eu copio essa fórmula até o final. A seguir, eu vou calcular o meu uso anual acumulado, só que em percentual do total. O meu uso acumulado total é de 31.084. Então, o que eu faço? Eu pego os 5.670, que é o uso acumulado apenas do primeiro item, e divido pelo 31.084. O que significa isso daqui? Que o uso do item Y representa 18% do meu uso total. Eu vou fixar isso daqui, então eu seleciono em cima da função aqui do E35, eu aperto um F4 ou eu digito os cifrões e eu copio essa fórmula para todos os itens. Então, o que significa isso aqui? Que o uso, por exemplo, o uso anual acumulado dos itens Y e K representam 34% do meu uso total. Eu posso também calcular qual o percentual de itens que eles representam. Então, eu tenho aqui nesse exemplo, eu usei uma função chamada conte números. Então, eu tenho 31 itens à venda ou em estoque. E um item representa quantos por cento dos 31? Representa 3%. Eu copio essa fórmula, ok?
Então, como que eu faço a classificação ABC? Normalmente, os itens As são os itens que representam 80% do meu uso anual total. São o quê? Eu vou vendo aqui pelo uso acumulado até chegar no patamar de 80%. Ok? Então, o que significa isso? Que eu tenho 26% dos meus itens, ou nesse caso, eu tenho 8 itens dos 31, eles representam 80% do meu uso anual acumulado. Então, se eu tiver que focar esforços em algum item, eu vou focar em algum desses 8 itens aí, que são os itens chamados As. Quais são os itens Cs? Os itens Cs são os itens menos importantes. Normalmente é uma quantidade grande de itens muito pequenos. Então eu começo de baixo para cima. Veja o uso anual desses itens aqui. É muito baixo. Tá? Quem são os itens Bs? São os itens intermediários, que têm um tamanho médio. Como que eu faço a fronteira entre um item B e C? Olha, isso depende. Algumas empresas fazem, olha, os itens Cs, eles representam os últimos 5% do meu uso anual acumulado. Mas isso pode variar de empresa para empresa. Então, normalmente, os itens Bs são itens de tamanho médio e os itens Cs são itens de tamanho pequeno.